As preposições temporais, elas são um assunto, assim, bem interessante, pelo seguinte, muita gente confunde, né? Nossa, Lud, quando é que eu falo isso? Quando é que eu falo aquilo? Quando é que eu uso essa preposição? Preposição é um negócio que confunde. Como é que eu falo em um mês, daqui um mês, por um ano, depois da aula, antes da aula, né? Essas são as preposições temporais. Bom, isso que eu quero ensinar para você agora. A primeira preposição que eu quero ensinar para você é o in. In. E o in significa em. E ela marca um ponto no futuro. Quando eu falo assim, em um mês eu tenho eu tenho o meu compromisso, né? Eu tenho o meu horário com o médico em um mês. Quando você tem a gente fala às vezes em português, daqui um mês, né? Daqui um mês. Daqui meia hora eu tenho vem o técnico. Daqui meia hora vem o técnico. Ou em meia hora vem o técnico. Então é esse in em português, em alemão, quando ele estiver significando tempo, ele está significando um ponto no futuro em que algo vai acontecer. Então, por exemplo, em alemão, ich habe den Termin in einem Monat. Eu tenho o compromisso em um mês, ou seja, daqui um mês, né? É um ponto no futuro em que eu vou ter esse compromisso. Ich habe den Termin in einem Monat. Junto com a preposição in, eu vou usar dativo. Se você ainda não aprendeu dativo, não se preocupe. Se você já aprendeu, é dativo, tá? Por isso que eu tenho einem Monat. A mesma coisa eu quiser dizer, em meia hora vem o técnico, né? O técnico chega, ele vem em meia hora. Eu vou dizer, in einer halben Stunde kommt der Techniker. Então, em uma meia hora, que em alemão eu digo em uma meia hora, eu não digo em meia hora, eu preciso de in einer halben Stunde. Também dativo, tá? Stunde é hora, halb é meia, ein é uma, só que aqui tá no dativo feminino einer. In einer halben Stunde, em uma meia hora, em meia hora, kommt der Techniker, vem o técnico. Ou seja, daqui a meia hora, tá? Então, in, no sentido temporal, ele vai ter esse sentido de um ponto no futuro. Depois eu tenho nach. Nach significa depois de. Ou seja, ele é simplesmente ao pé da letra depois de alguma outra coisa. Depois do nach vai vir um dativo também. Por exemplo, nach dem Essen können wir noch arbeiten. Nach dem Essen können wir noch arbeiten. Que significa depois da comida, ou seja, depois de comer, depois da comida, depois do jantar, do almoço, vai depender aí. Depois da comida, können wir, nós podemos, können é poder, wir, nós, noch, ainda, arbeiten, trabalhar. Então, nós podemos trabalhar ainda, nós podemos continuar trabalhando, né, nesse sentido. E o nach vai ser depois, junto com dativo. Essen é neutro. De novo, se você não aprendeu o dativo, não se preocupe com isso por enquanto. Foque aí na preposição. Nach dem Essen, depois da comida. Mesma coisa, né? Um segundo exemplo. Nach dem Kurs kannst du ihn treffen. Ou, nach dem Kurs triffst du ihn. Eu não preciso do verbo können, né? Nesses dois exemplos tem o verbo können, então você vai falar, preciso do verbo können? Não, tá? Mas aqui eu coloquei porque sim, porque eu quis. Então, nach dem Kurs, depois do curso. Kannst du ihn treffen? Você pode. Kannst, poder, né? Do você. In, ele. Treffen, encontrar. Então, você pode encontrar ele. Você pode encontrá-lo. Tá? Então, nach é muito simples. Significa depois de. O contrário de nach é for. For é antes de. Então, eu posso usar, no mesmo contexto do nach, eu posso usar o for. Também sempre com dativo, tá? Então, vor dem Essen können wir noch arbeiten. Antes da comida, nós podemos trabalhar. Ou vor dem Kurs kannst du ihn treffen. Antes do curso, você pode encontrá-lo. Percebeu? Então, vor e nach significam da mesma forma depois e antes, né? Nach depois, vor antes. E depois dele vem o dativo, então, tranquilo. A única questão que você tem que estar atento e atenta é que o for, além de antes, ele marca um ponto no passado. É quase como se ele fosse o contrário do in. Então, o for, junto com um acontecimento, tipo da comida, do curso, ele vai significar antes. Agora, se eu tiver uma questão temporal, tipo um mês, 2 dias, né? O for, ele vai significar antes, ele vai significar a, ele vai marcar um ponto no passado. Então, o for, ele pode significar tanto antes de, quanto a. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Vor einem Monat habe ich ihn getroffen. Há um mês
eu o encontrei. Habe getroffen é o passado, né? Tem que ser passado aqui. Habe ich ihn getroffen. Habe getroffen é encontrei. Eu, ihn, ele. Eu o encontrei, eu encontrei ele. E vor einem Monat, eu posso falar antes de um mês. Se eu traduzisse como antes de um mês, eu o encontrei, dá até para você entender a relação entre o antes de e o a, né? Porque foi realmente atrás há um mês. Mas a ideia do for é que ele pode ser um ponto em que algo aconteceu no passado. Então, há um mês atrás foi aquele dia, né? Vamos dizer que hoje é 31 de março. Então, um mês atrás vai ser o quê? 28 de fevereiro. Então, dia 28 de fevereiro, um ponto no passado em que algo aconteceu. Dia 28 de fevereiro eu encontrei. Percebeu? Então, o for, além de ser antes de, quando ele estiver ali numa frase junto com o mês, dia, né? Ele pode ser um ponto em que algo ocorreu no passado. Mesma coisa quando eu digo, es ist vor 2 Tagen passiert. Es ist vor 2 Tagen passiert. Ist passiert é aconteceu, né? Tá no passado. Ist passiert, se você ainda não sabe o Perfect, não se preocupe, mas isso aqui é o passado, que significa aconteceu. Então, es ist passiert, aconteceu. Vor 2 Tagen, há 2 dias. 2 dias atrás. Então, o ponto no passado em que isso aconteceu foi há 2 dias. Então, for vai ter também esse significado, tá? E por último, o für. Für significa por. E vai ter o sentido de duração. A duração em que algo vai acontecer. Duração. Então, eu posso dizer, por exemplo, por um ano. Eu vou morar por um ano no Japão, né? No sentido da duração em que eu vou ficar no Japão. Então, é um período de tempo. Não é um ponto, mas é um período de tempo. Posso dizer, por exemplo, muss für ein Jahr in Japan leben. Ele tem, né? Muss leben, tem que morar. Ele tem que morar no Japão für ein Jahr, por um ano. Por um ano, ou seja, durante 12 meses, né? Ich bekam für ein Jahr Todesdrohungen. Essa frase é feia, hein? Ich bekam für ein Jahr Todesdrohungen. Todesdrohungen são ameaças de morte, tá? Drohung é ameaça, Tod, morte. Então, ameaças de morte. Ich bekam é o passado do verbo bekommen. De novo, se você ainda não aprendeu o pretérito aqui, não se preocupe, mas bekommen significa receber e bekam é o passado, eu recebi. Ich bekam, eu recebi. Todesdrohung, ameaças de morte. Für ein Jahr, por um ano. Então, eu passei um ano da minha vida recebendo ameaças de morte. Percebeu? Então, o für tem a ver com duração. O in significa em, marca um ponto no futuro. O nach significa depois de. O for significa antes de. O for pode significar também a, marcando um ponto no passado. E o für marca uma duração, significando por.